Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Elevemos o pensamento a Deus e vamos dizendo a eles: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Sou Hélio Bisso, expositor, fazemos palestra, sou presidente desta casa, que é a Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, há 26 anos. Vamos continuar conversando sobre as consequências que acontecem para um suicida e para toda aquela pessoa que desencarna, seja morte natural ou não. Então vamos ver as consequências do futuro para um suicida. Nós percebemos que até agora os tormentos do suicida no mundo espiritual não o redimem de seu desatino. Situam-se por mero efeito imediato. Haverá todo um processo de conserto para o perispírito, para o espírito de um suicida. Primeiro vai acontecer o reparo dos desajustes perispirituais, porque o suicídio, ele pode ser voluntário ou involuntário. Quando se começa o conserto no perispírito, vai se curar primeiramente os ferimentos produzidos nesse corpo celeste, no perispírito, que é o molde do espírito reencarnante. Depois esse espírito vai sofrer o desafio de limpar essa rasura na sua biografia como espírito imortal, algo que muitas vezes demandará muito tempo e um ingente esforço. Muitas vezes o espírito de um suicida sofrerá várias reencarnações compulsórias, aonde o seu livre-arbítrio é bloqueado, para que haja recomposição perispiritual do espírito do suicida. Geralmente isso acontece em reencarnações rápidas. Eles renascem, passam 4, 5 anos no máximo e já desencarnam, até recuperarem seu perispírito para voltar a ter uma reencarnação normal. Aí se pergunta, como ocorrerá esse conserto? No livro Memórias de um Suicida fala muito sobre isso. Por favor, leia-o, medite-o. O corpo físico, a carne, ela atua como uma válvula de escoamento das impurezas espirituais provocada por nossos desatinos, por nossos equívocos, quando nós desrespeitamos as leis divinas. Particularmente, o item do decálogo que diz: não matarás, do decálogo mosaico. A vida, meus irmãos, é uma dádiva divina. Ela não tem preço. Não nos compete, portanto, eliminá-la, como nós fazemos muitas vezes, através da bebida, do cigarro, das drogas, dos pensamentos tenebrosos.
nós precisaríamos aprender a viver como homem de bem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, tão logo haja uma condição apropriada, deverá o suicida reencarnar para os reajustes necessários em difíceis experiências expiatórias. Por isso que a gente vê tantas pessoas que já nascem sofrendo, deformadas, com falta muitas vezes de partes do corpo físico. As lesões perispirituais, meus irmãos, sempre repercutirão no corpo físico, produzindo males variáveis e inevitáveis sofrimentos. São aquelas enfermidades que, por mais que você possua dinheiro, você não obtém a cura. Você passa uma vida toda sofrendo, isto é, expurgando os efeitos de uma atitude de um passado não muito distante. Se pergunta então, se isso sugere que não permanecerá por muito tempo na espiritualidade. E os grandes avatares nos respondem, provavelmente, embora devamos considerar certa relatividade quanto ao tempo, envolvendo os dois planos. Porque há diferença entre o tempo hora da espiritualidade e o tempo hora da terra. Um ano no além poderá representar um decênio na terra. De qualquer forma, então, meus irmãos, sempre que houver possibilidade, a tendência é promover a reencarnação o mais breve possível, como uma espécie de depurativo perispiritual em regime de urgência. Aí se pergunta, haverá problemas no novo corpo físico que o espírito utilizará para a recomposição do seu perispírito? E os avatares nos respondem, inevitavelmente. Perispírito é a forma física. Se há desajuste neles, decorrentes do suicídio praticado, tenderão a refletir-se na carne, dando origem a várias enfermidades variadas, correspondente ao tipo de agressão que o suicida cometeu no seu desencarne. Imagine a dona de uma casa preparando um bolo. Se a forma estiver amassada, haverá problemas, haverá defeitos. Como fica o indivíduo que se suicidou por afogamento? E os avatares nos informam. O reencarnante terá males envolvendo o aparelho respiratório. Por exemplo, asma, bronquite crônica, enfisema, com tendências à cronicidade. Os médicos da Terra enfrentarão dificuldades insuperáveis para erradicá-los, porquanto os recursos de que dispõem atingem apenas os efeitos, sem eliminar as causas profundas que residem no corpo espiritual. Ah, se os médicos orassem um pouco mais. Se o suicida ingeriu algum corrosivo, como soda cáustica, por exemplo, como é que ele reencarnará? Os males serão no aparelho digestivo, envolvendo um refluxo gastroesofágico, uma hérnia de hiato, diverticuloses,
esofagites, varizes, úlceras e tumores, estes não raro cancerígenos. É o efeito da atitude impensada de um passado não muito distante. Por isso que nós espíritas aconselhamos as pessoas: cuidado com o que você está plantando, porque se a semeadura é livre, a colheita será obrigatório, passe o tempo que passar. E essas enfermidades será desde a mais tenra infância? Normalmente sim, considerando que são impressos no corpo físico, a partir da concepção. Funcionam as leis de genética, envolvendo a cor da pele, dos olhos, estrutura física, mas apenas como material básico para a construção da nova residência. O acabamento será dado pelo espírito. O bolo crescerá torto, na forma irregular, porque o defeito estava na forma, que deu a forma ao bolo, a forma da forma defeituosa. Poderíamos então, meus irmãos, considerar que não há acaso na combinação genética que produz as deficiências físicas? Exatamente. A cada um será dado segundo suas obras, ensinava Jesus. Está lá em Mateus 16, 27. O que fizemos no passado, portanto, fatalmente repercutirá no presente, quer você queira, quer você não queira. Porque se na terra existem muitas injustiças, não há ninguém injustiçado. Cada um de nós está colhendo exatamente o que plantou, o que semeou em um passado não muito distante. E essas dificuldades muitas vezes vêm nos proporcionar facilidades ou dificuldades nas experiências humanas, premiando nossos esforços no bem e corrigindo os nossos impulsos no mal. Por isso que nós usamos uma teoria dizendo: aqueles que não mudarem por amor, mudarão pela dor, mas mudarão. É a lei da reencarnação, é a lei da evolução. Se você está pensando em se suicidar, meu irmão, não faça isso. Você não morrerá. Voltaremos a falar sobre o assunto logo, logo. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus.